tudo bem? Nos últimos dias nós temos falado muito sobre casamento, sobre divórcio, e eu fui questionado por alguns leitores sobre a situação que eles têm vivido, ou seja, eles não são formalmente casados e querem saber quais são os seus direitos. A pergunta foi: eu não sou casado no papel, quais são os meus direitos? Primeira coisa, o nosso direito ele dá nome a essa situação, se chama união estável. Daí vem alguns questionamentos. União estável e casamento é a mesma coisa? Nós já podemos responder: não é a mesma coisa. Apesar de ser equiparado pela nossa Constituição, um instituto ao outro, né, no conceito não são coisas idênticas. O casamento ele é um ato formal, um ato solene. A união estável é uma situação de fato. É uma situação de fato que as pessoas vivem, que até pode ser formalizada. Como assim pode ser formalizada? Por quê? Porque você pode dar ali contornos de formalidade à união estável através de um contrato particular, que pode ser feito ali pelo casal na presença de um advogado, ou então até mesmo por escritura pública, onde eles vão ali fixar ali as regras da união estável, estabelecendo questões inclusive de regime de bens e outras mais. É interessante nós entendermos que a lei ela não exige tempo, ela não exige que haja um prazo para que se configure a união estável. Então, o que a nossa legislação fala? Ela equipara a união estável a uma entidade familiar e diz que para que seja caracterizada a união estável é necessário que o relacionamento, que a convivência seja pública, seja contínua, seja duradoura e tenha como objetivo constituir a família. Então esses são os requisitos. Não há que se falar em prazo, muitos falavam antes, em tantos anos. Observe que nem mesmo há uma exigência que se more debaixo do mesmo teto, porque tem que cumprir esses requisitos. Convivência pública, contínua, duradoura e com o ânimo, com o objetivo de formar família. E isso configura a união estável. Com relação ao regime que é estabelecido, se as partes fizerem um contrato ou então a escritura pública, elas podem definir o regime de bens que vai ser aplicado naquela união estável. Mas se não for definido ou se não tiver contrato, não tiver escritura, aí vai se aplicar o regime da comunhão parcial de bens. Com relação a filhos, com relação à guarda, com relação a tudo mais, os direitos eles são assegurados por lei. Então o fato de não ter um contrato, o fato de não ter uma escritura, o fato do casal não ser casado formalmente, não vai retirar direitos, desde que se comprove a existência da união estável. A união estável termina com o divórcio? Não, o divórcio é uma ação para extinguir casamento. No caso da união estável, é uma outra ação, vai ser proposta pelo advogado uma ação de dissolução da união estável. Se não tiver nem contrato, nada, às vezes a ação é para reconhecimento e dissolução da união estável. Há muitas questões, é um assunto muito amplo e eu estou aberto no blog para você comentar, para você fazer as suas perguntas lá. Nós estamos à disposição também nas redes sociais para esclarecer. Ok? Espero ter sido útil, um abraço e até a próxima.